E a violência entre torcidas volta a ser notícia. Dias atrás, uma briga entre organizadoras do Palmeiras e do Corinthians terminou com corintianos feridos gravemente. E a Polícia Militar de São Paulo está em alerta para possíveis retaliações. Mas o comando das principais torcidas organizadas do estado pediu uma trégua e ameaçou adotar medidas duras contra integrantes que descumprirem essa ordem. E sobre esse tema bastante delicado, vamos conversar agora com a desembargadora Ivana Davi, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Desembargadora, bem-vinda ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel. Agora, desembargadora, é uma decisão que foi adotada por pelo menos 3 das principais torcidas organizadas aqui de São Paulo, né? Palmeiras, São Paulo e também Corinthians, quase que de uma forma coordenada, né? O que tem gerado muitas especulações. Mas é um motivo nobre, né? São informações, são posicionamentos que pedem para que esses membros, esses integrantes de torcidas organizadas não se envolvam mais em brigas entre torcidas rivais. Mas o que estaria talvez por trás de uma decisão que foi tomada quase que ao mesmo tempo? Pois é, Lívia. Hoje, né, nas redes sociais, principalmente em trocas de WhatsApp, se noticiou que uma facção criminosa teria ordenado para que essas torcidas organizadas parassem com a violência. Esse episódio que teve a semana passada, envolvendo a torcida do Palmeiras e a torcida do Corinthians, segundo se narra no meio policial, no ônibus que foi danificado e que sofreu violência, inclusive contra os ocupantes, teriam integrantes dessa facção criminosa, denominada a facção criminosa, o PCC. A maior facção, a 8ª maior facção no mundo, né? E essa situação teria, dentro dessa facção criminosa, determinado o que eles chamam, no meio criminal, de um salve. O salve é quando essa facção criminosa dá uma ordem e quem, eventualmente, desobedecer, pode pagar, inclusive, com a própria vida. É isso que se fala, e existe investigação da Polícia Judiciária, né, nos meios policiais, no tocante à motivação dessa decisão de fazer com que essas torcidas parassem com a violência. Pois é, agora, doutora, o delegado, inclusive, César Saad, não sei se a senhora conhece, Delegacia de Repressão e Análise de Delitos de Intolerância, disse, inclusive, que a Polícia Civil já está investigando essa possibilidade de envolvimento dessa facção criminosa nesse pedido para encerrar as brigas entre as torcidas. Agora, a senhora já julgou no âmbito do TJ vários casos, pedidos de habeas corpus envolvendo torcidas organizadas, integrantes desses grupos. Lhe surpreenderia a participação de uma organização criminosa como o PCC nesse pedido? Quais seriam os riscos da Polícia Civil descobrir que essa facção criminosa também tem algum tipo de conexão e atuação nas torcidas organizadas? Pois é, Daniel, não é de hoje, né, que a gente trabalha, existe o Estatuto do Torcedor, sempre tentando combater a violência nos estados. Isso é um problema do Brasil e um problema mundial, mas no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, com as grandes torcidas e torcidas organizadas, por trás dessa torcida organizada existe toda uma estrutura, sempre se teve essa notícia de eventuais facções criminosas participando de alguma forma, até por lavagem de dinheiro e outras situações que processualmente a gente já enfrentou, né? O doutor Saad é um grande delegado, tem uma experiência na matéria e, melhor do que ninguém, vai poder se aprofundar com medidas tecnológicas, escutas, quebra de sigilo tecnológico, escutas telefônicas, né, para poder se aprofundar até onde essa facção criminosa tem poder sobre isso. Mas nós que vivemos, e eu que trabalho e estudo facção criminosa, sabemos que, não raras as vezes, em alguma região daqui de São Paulo, zona norte, zona sul, essa facção dá toque de recolher, né? Ela põe uma força, ela tem 40 mil integrantes, até onde se sabe, e ela tem uma força muito grande dentro do sistema prisional e fora dele, onde envolve a família. Então, para nós, infelizmente, Daniel, não seria nenhuma surpresa saber que tudo isso está acontecendo, infelizmente, com a força do crime. Agora, desembargadora, essa violência
em campo, né, nos estádios, não entre os jogadores, entre as torcidas e também fora dos estádios, é uma realidade há muito tempo. Existe até um levantamento que aponta que de 2009 a 2019, cerca de 150 torcedores morreram nessas brigas, nessas disputas entre torcidas rivais. Ou seja, nesse caso que a senhora mencionou no início, né, das torcidas organizadas de Corinthians e Palmeiras, que aconteceu na última sexta-feira, não houve mortes, mas essas mortes continuam acontecendo em outros casos como esse. E muitos especialistas alertam para um problema que estaria no cerne dessa questão, que é a impunidade nesses casos. Queria ouvi-la se a senhora concorda que realmente há muita impunidade nesses casos de violência que envolvem essas torcidas e como resolver esse problema. Pois é, Lívia, o grande desafio da investigação é chegar à autoria delitiva, né? Normalmente, essas condutas criminosas acontecem numa turba. Então, até há um tempo atrás, onde a gente não trabalhava com tanta tecnologia como trabalha hoje, tudo é filmado nos campos de futebol, com câmeras de 360, que você consegue chegar até o rosto, né, das pessoas que estavam envolvidas, era muito difícil chegar à autoria delitiva. Porque essa briga ela começa entre alguns torcedores e depois ela começa a crescer, né, fazendo uma turba que você não consegue identificar quem é quem. E para nós, no sistema criminal, você precisa identificar a autoria delitiva até para que o Ministério Público acuse devidamente quem começou o crime, ou pelo menos as pessoas que participaram. Hoje, Lívia, com a tecnologia que existe nos estádios, graças às câmeras, graças às pessoas que estão filmando, graças ao próprio sistema de segurança das polícias, se consegue identificar e chegar, pelo menos em parte, desses autores. Com esses dados, com essas informações e com essas provas, com certeza fica mais fácil, num primeiro momento, identificar, instaurar inquérito policial, né, tramitar um processo e, ao final, ser responsabilizado criminalmente ou não. Mas eu concordo com você, até um tempo atrás, e o grande desafio do sistema de justiça é identificar a autoria, quem seriam esses indivíduos que começaram e depois, né, se degladiaram, como a gente vê nas torcidas, nos campos de futebol e fora deles. Pois é, agora, doutora, são muitas tentativas das autoridades para acabarem com essas brigas entre torcidas e a gente pode enumerar várias tentativas ao longo dos últimos anos. Por exemplo, esse episódio de sexta-feira, Corinthians e Palmeiras nem jogaram. O Corinthians foi jogar no interior, eles se encontraram em uma avenida aqui na Grande São Paulo, ou aqui em São Paulo, não me lembro exatamente qual local. Ou seja, nos clássicos é torcida única. Também me lembro que em outras ocasiões pessoas que se envolviam em confusão tinham que se apresentar à justiça no dia de um jogo. Além disso, o monitoramento específico dessas torcidas, eles acabam tendo todas as informações dos integrantes das torcidas organizadas. Alguns especialistas entendem que esse tipo de medida acaba não tem a eficácia esperada. Você entende que deveria ter algum tipo de punição para o clube, para a agremiação, porque, inclusive com a perda de pontos de um campeonato específico, você acha que isso passa também pelos clubes? Eu acho que sim, né? Esse combate a esse tipo de violência, ele passa por vários vieses, inclusive a educação, né? Como a gente faz com a violência doméstica. Você precisa de políticas públicas, você precisa de campanha, você precisa de uma pauta como essa, onde nós estamos aqui, né, discutindo e os nossos telespectadores prestando atenção, sabendo qual é esse caminho. Isso é muito importante. Mas também existe até um projeto de lei, a gente já chegou até a discutir sobre isso, onde se tenta, de alguma forma, responsabilizar, né, as torcidas que estão organizadas, que têm uma estrutura, que têm logística, né, que têm, inclusive, dinheiro, para que ela também responda, de alguma forma, no tocante à conduta dos seus torcedores naquela situação. Isso é um debate muito grande, logicamente que os presidentes de clubes às vezes se rebelam contra isso, mas existe uma proposta de também se trabalhar nesse sentido. Combater violência precisa de vários olhares, tem que ser de dentro para fora e de fora para dentro. O Estado, nós, a sociedade, temos que falar para essas pessoas que não podem ir no campo de futebol, né, para matar ou para digladiar. Mas de dentro para fora,
o judiciário tem o juizado do torcedor, que funciona dentro dos campos. Todos os jogos têm juízes, desembargadores presentes para julgar aqueles fatos que acontecem ali, mas o grande desafio é o que acontece fora do campo e quando se torna, né, uma conduta criminosa que envolve centenas de pessoas. Todos têm que participar. Essa responsabilidade é de todos nós, inclusive do campo, dos presidentes de clube e das torcidas. Pois bem, acabamos de conversar com a desembargadora Ivana Davi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, a respeito dessas notas oficiais de organizadas aqui do Estado se manifestando pela proibição de violência entre torcidas rivais, reforçando, né, doutora, que essa participação, esse envolvimento do PCC nessa decisão das organizadas é uma especulação e isso ainda está sendo investigado. E a gente sempre reforça, como sempre, a Jovem Pan News reforça que é fundamental se criar mecanismos para que haja paz no esporte, para que haja paz no futebol, dentro e fora dos estádios. Quem sabe assim, né, doutora, um dia as torcidas organizadas dos dois times possam voltar a acompanhar os jogos nos estádios aqui de São Paulo novamente. Muito obrigada pela entrevista, seja sempre muito bem-vinda, boa noite. E eu é que agradeço, boa noite, sucesso a todos. Muito obrigado, boa noite.